Pessoal, como a gente está falando da proatividade como fatores pessoais, né? Um dos fatores, o fator pessoal depende de quem? Do seu pai, da sua mãe, do seu responsável, da sua irmã, do seu irmão, ou dos seus colegas de trabalho, dos seus colegas de escola. Não, seu chefe, muito menos. Né? Os fatores ambientais, eles são importantes e às vezes a gente se deixa levar um pouquinho por esses fatores ambientais quando eles não trazem, não te dão algumas condições de você fluir um pouco mais da proatividade. Mas os fatores pessoais são mais importantes. Olha a escadinha com relação às características, né? Primeiro, não vou fazer. Isso não é para ser proativo, né? Eu não consigo fazer. Agora eu acho que eu quero fazer. Começou a característica, a iniciativa de fazer algo. Aí como é que eu faço? Planejamento, lembra da característica? Planejar, organizar. Opa, agora eu vou tentar fazer. Ver as mudanças, ver o que pode acontecer depois do planejamento. Agora eu consigo fazer. Obstáculos, tá? Agora eu vou fazer. A persistência de ir, né? E sim, eu fiz. O foco no resultado. Então, as características é muito importante, tá? São importantíssimas as características. Então, as características, os fatores pessoais, eu acredito que sobrepõem os fatores ambientais. Porque se você acredita em você e você tem um foco no seu resultado, os fatores ambientais praticamente não vão fazer nenhuma diferença, tá bom? Olha aí, chegou onde eu queria chegar para vocês. Lembra lá no comecinho da aula que eu falei para vocês que a proatividade, na realidade, a iniciativa era uma das ações da proatividade, mas que não é só de tomar iniciativa? Nós vamos ver a diferença agora. Olha aí. Qual a diferença entre proatividade e iniciativa? Iniciativa é aquele que propõe ou que faz algo, independente do que ele está propondo ou faz alguma coisa, tá? Então, ele age espontaneamente. Isso é ter iniciativa. É você ir perguntar, é você fazer algo sem ser pedido, sem ser solicitado. Isso é iniciativa. E a proatividade? Vai muito além. A proatividade, ela, além da iniciativa, que é a ação ela tem a visão, a pessoa é eficaz, a pessoa ela tem objetividade, ela tem a prontidão, assertividade. O que é ser assertivo? É ser claro, é você ter segurança naquilo que você está dizendo. Então, a assertividade também é uma habilidade. Você ter a segurança no que você está fazendo, no que você está falando, né? Então, ela tem eficiência, a eficácia, tá? Então, você sabe o que você faz de uma forma eficaz e eficiente. Eficiência com rapidez e eficaz prontamente, tá? Aí a minha pergunta é o seguinte: quem é proativo? Quem não é proativo, quem não é proativo é reativo? Vamos ver. Depois a gente conversa sobre isso, tá? Fiquem com essa perguntinha na cabeça. Vamos ver a diferença primeiro de um do outro. O reativo, eu não tenho o que fazer e fica lá o dia inteiro. O proativo, vou procurar alguma coisa para eu fazer, né? Vou procurar alguma coisa para eu produzir aqui. Vou ver algumas possibilidades. O reativo, eu sou assim, pronto. Eu falo que isso é síndrome de Gabriela. Sabe quem é Gabriela? Foi uma novela, uma personagem de uma novela que tinha uma musiquinha, que eu não lembro bem assim como é que era a música, mas a música falava mais ou menos assim: eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou morrer assim, Gabriela. Então a Gabriela fala que é síndrome de Gabriela, que nasceu, viveu e vai morrer desse jeito. Não, lembra, a proatividade é o quê? Aberto às mudanças. Então a gente não pode ter síndrome de Gabriela nesse momento. Aí é uma pessoa reativa. Reativo é Gabriela. Acha que nasceu desse jeito, não vai mudar nunca, né? E o reativo? Eu posso tomar uma outra atitude. Ou o proativo, eu posso ter uma outra atitude, porque ele não tem medo de mudanças. Ele vai lá e enfrenta, tá bom? A reativa sempre reclama e sempre responsabiliza o outro. E o proativo? Ele controla, porque ele se autorresponsabiliza. A autorresponsabilidade da pessoa proativa é extremamente importante. Porque se nós colocamos as nossas expectativas e até mesmo os nossos fracassos no outro,
O que a gente está fazendo na nossa vida, então? O que a gente está fazendo para atingir os nossos resultados? A gente está tentando atingir o resultado do outro. E não é isso. O proativo, ele se concentra, ele pensa e fala, opa, o que eu posso fazer para mudar essa situação? O que eu posso fazer para eu melhorar comigo mesmo numa situação dessa? Certo? E o reativo é aquela pessoa, ai gente, é aquela lá que fala assim, eu tenho que fazer isso mesmo? Com aquela cara, né, de achando, tá bom. Né? Aquela cara maravilhosa que dá um ânimo pra gente. E não. O proativo, ele fala aqui, eu falo o quê? Deve haver uma outra maneira, ele traça estratégias, lembra? Estratégias, ele ameniza. Provavelmente ele nem vai pensar nisso, porque ele já planejou e já organizou lá do outro lado, né? Todas as suas ações. Então, isso não vai acontecer com o proativo, tá bom? Gente, a proatividade é uma das habilidades mais desejadas no mercado de trabalho. E por que isso? A gente vai saber. Por quê? Primeiro, os profissionais proativos são os mais procurados pela empresa. A empresa sabe que pode contar com ele, que ele tem equipe cada vez mais eficaz, porque ele vai estar sempre procurando planejar, se organizar, então eles são mais eficazes, tá? O proativo é uma escolha, o ser proativo é uma escolha, não nasce com a gente, não nasce com você, né? Às vezes a gente precisa entender que ela tem que ser desenvolvida e treinada, e todos os dias. Hoje eu tô proativo, hoje eu vou que vou. Aí amanhã você, amor. Aí no outro dia você também fica moadinho. Não adianta. Então, assim, deve ser treinada todos os dias a proatividade e desenvolvida. 3. Por que a maioria das pessoas não é proativa? Porque simplesmente, para mim, não tem foco no resultado. Né? Acha que é Gabriela e não é desse jeito. Né? Tem receio de que as suas ideias não sejam boas, vive com medo. A proatividade não tem medo da mudança. Quem não é visto, gente, não é lembrado. Então, o proativo ele vai ser sempre lembrado, porque ele vai encarar os desafios. Lembram-se disso, tá, gente? A proatividade não é uma personalidade. Ou seja, aquela situação de que às vezes as pessoas falam assim, você não vai ter chance, e a gente fica ruminando aquilo, não, você não pode fazer isso. Vocês são os únicos que podem pegar as rédeas da sua vida e mudar a sua vida, traçar o seu caminho. São vocês, mais ninguém, tá? E olha essa frase, eu não sou paga para fazer isso. Exemplo de antiproatividade. A pessoa não tá nem aí, né? Não tá nem aí. Aí ganha menos, não é promovido, continua lá estático, porque a pessoa não é proativa, porque ela sempre dá uma desculpa, uma justificativa para não fazer algo. Proatividade rima com responsabilidade, ou seja, quem é proativo é responsável pelo seu próprio caminho, suas próprias tomadas de decisões, e enfrentar o medo da mudança. Olha que incrível! A autorresponsabilidade, tá bom? Agora chegou a parte que todo mundo estava esperando, eu tenho certeza, a parte fala da aula, professora, você falou que ia ter dicas, quais são as dicas? Gente, chegaram as dicas para vocês, vamos lá. Temos 10 dicas, anotem para vocês serem proativos, que isso eu vou usar para mim também, hein? Porque assim, às vezes, gente, tem dia, né, que você não tá legal, não é? Tem dia que você, hoje eu não tô proativo. Mas lembra que nós falamos que deve ser treinada, desenvolvida? Então, mesmo nesses dias, aí sim que você tem que superar isso e falar, não, eu vou produzir, vou trabalhar, vou fazer, tá bom? Então, vamos lá. A primeira dica, responsabilidade. Óbvio, se você vai traçar o seu caminho, depende de quem? De você mesmo, né? Então, você deve repensar sempre o que você deve fazer, os seus deveres, você deve verificar suas tarefas com regularidade e executá-las da melhor forma possível, tá? Quando a gente fala de tarefas, não é só da parte profissional, gente. Também é tarefa para você, tá? Então, a responsabilidade aí é sua.
do seu caminho, do seu traçar, dos seus objetivos também, tá? Se analise criticamente. Difícil, né? Falar assim, poxa, analisar os seus pontos de melhoria. O que eu posso melhorar? Que tarefa que eu posso fazer aumentando a minha produtividade? Em que momento que eu vejo que a minha produtividade dá uma caída e que eu posso ser mais proativo nesse momento? Crie planos, tá? Crie estratégias para você melhorar mesmo. Existem várias estratégias aí de produção. Então, eu vou dar uma dica, por exemplo, de análise, quando você vê que a sua produção está meio decaindo, assim, tem um método chamado método Pomodoro, né? Que é? É você se focar em uma atividade durante 25 minutos, faz naquele momento 25 minutos, sem se distrair, foca naquilo. 25 minutos. 5 minutos, separa, 5 minutinhos, dá uma respirada, volta 25 minutos. E você faz algumas rodadas assim, depois você aumenta o prazo. Meia hora, 5 minutos e assim por diante, tá? Depois vocês procurem na internet método Pomodoro de produtividade. É muito legal. Prevenção. Lembra que nós falamos que quem é o proativo vai verificar, vai planejar, vai amenizar problemas? Sim, então crie planos para amenizar e evitar problemas, situações que possam acontecer no seu dia a dia, mudanças, tá? E transforme, ressignifique, para que aquilo não cause algum problema maior, tá? Ai, gente, mentalidade, sim, a sua cabecinha é a nossa... Nós somos os nossos maiores sabotadores, a sua cabecinha, os seus pensamentos são os que mais te sabotam. Então, crie sempre uma mentalidade de se automotivar, é importante. E coloque em ação essa automotivação, né? Ai, professora, que coisa absurda. Não é, gente, porque se pensa... A nossa cabeça não para, né? A todo momento a gente tá pensando. E em alguns momentos você não fica pensando naquela mesma situação. Depois, quando vocês perceberem isso, faça uma análise do que você sentiu enquanto você estava pensando numa situação que não foi tão legal assim. Então, a nossa mentalidade é muito importante. Sempre se automotivar, tá? Se resolva problemas, autoensine, não recue diante de algo que você não saiba, tá bom? Adiante tarefas. Gente, é muito importante. Eu sempre chego e planejo o meu dia, né? O que eu vou fazer, uma rotina de dia, tá? Sempre. E eu coloco o cheque. Eu coloco mesmo, coloco. Porque no final do dia, quando eu vejo, falo, caramba, como eu produzi, como eu fui proativo, e eu sinto orgulho daquele resultado. E a gente tem que ter isso também, né? Então, o adiantar as tarefas também é importante, que você vai falar, poxa, eu já fiz algo que eu devia ter feito antes. E isso é muito importante, tá? Então, você adianta, você faz as prioridades e você adianta as tarefas menos urgentes. No outro dia, você pode estar fazendo as atividades com urgência de uma outra forma, né, de um outro processo, não só no mecânico, mas aí você vai criar estratégias diferentes. Então, adiantar tarefas menos urgentes torna você uma pessoa proativa. Prioridades, pessoal. Estabeleça prioridades. Separe o que é urgente do que não é. Lembra, se você vai adiantar a tarefa, você sabe o que você tem que fazer com urgência e menos urgência. Então, as prioridades são sempre prioridades, né? Procedimentos, avalie sempre o processo, como que você está executando determinada atividade. É sempre importante você incorporar algo novo, se possível, nesses processos. Então, você sempre vai estar analisando os procedimentos aí. Necessidades, antecipe as suas necessidades para você reduzir instabilidades do futuro, para você não ter esquecimento, né, e você evitar algum tipo de problema, tá bom? Então, antecipe sempre o que você precisa para fazer algum tipo de atividade. Conhecer, manter-se atualizado. Lembre que eu falei do conhecimento, seja um eterno aprendiz. Então, sempre se instrumentalize, né? Sempre dê a você instrumentos necessários para que você adquira os conhecimentos. Todos os conhecimentos de alguma área ali que você precisa. Novas experiências são sempre importantes, conhecimentos novos nunca é demais. Falar, professora, mas nunca vou usar isso na vida, você não sabe. Então,
Então, quando você tiver uma oportunidade de adquirir um conhecimento de algo novo, absorva e se instrumentalize de verdade. Automatizar. O que isso quer dizer? Às vezes você utiliza a tecnologia a seu favor, né? Recursos tecnológicos que aumente a sua produtividade, reduz o tempo, otimize o seu tempo, né, para você estar executando uma determinada tarefa. Então, utilize sempre ao seu favor. As desculpas para não ser proativo. Gente, desculpas para não ser proativo. Olha só que absurdo. Fala que é genético. Ah, meu avô é assim, meu pai foi assim, minha mãe é assim, então tá no DNA da família. Absurdo, não existe isso. Cada pessoa é uma pessoa, né? Psíquico. Meus pais me ensinaram desse jeito, ou eu fui ensinado desse jeito. Ótimo, perfeito, filho. Mas quem que é o que traça o caminho de você? É seu pai, é sua mãe? Seu pai, ele te deu, ou a sua mãe, né? O seu responsável, aquela pessoa que te criou, te cuidou com tanto carinho, te deu o quê? Uma base. Mas quem que vai seguir o caminho é você mesmo. Ambiental. A culpa é sempre do outro. Esquece isso. Lembra, proatividade é autorresponsabilizar. Não coloque na mão do outro o resultado que você quer. Se você não está lutando por uma solução, então você também é parte do problema. Nós temos que ver a solução, porque senão o problema é nosso e a gente está fazendo parte daquele problema. E a partir do momento que você faz parte do problema, o que acontece? Nada. Né? Você vai ficar ali no problema, é como se fosse um tornado. Você tá ali no meio, você não vê nada. Você fala, nossa, gente, que é? Tá, vou ficar aqui. E não vê a solução para nada, tá? Então, sempre procurem soluções, tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Eu acho que esse tema é muito legal. É um tema muito amplo que daria pra gente conversar muito tempo, mas eu vou dar um tempinho aí para vocês absorverem tudo e depois a gente vai conversar mais um pouquinho, tá bom? Gente, essa foi a nossa aula, espero que vocês tenham gostado e até uma próxima. Tchau, tchau!